Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Pai, do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas, que é um ministério de tradição puritana inglesa, covenanter escocesa. Eu me chamo Eduardo Freitas e você já sabe, eu estou sempre no ombro de gigantes. E você está assistindo a mais um conteúdo disponibilizado pelo Ministério Cinco Solas, pela nossa escola puritana. Eu gostaria de fazer um convite para que você se junte ao nosso grupo oficial no Telegram, através do link t.me/Cinco Solas Oficial, ou aponte o seu celular aí para o QR Code, que você vai ser direcionado para os nossos conteúdos, para o nosso grupo oficial no Telegram, e você não paga absolutamente nada. É gratuito. Lá no nosso grupo você vai desfrutar de excelentes benefícios para o seu crescimento espiritual. Por exemplo, nós temos diversas salas de aula abordando matérias da tradição puritana inglesa, reformada, covenanta escocesa. Nós temos chats com edificante interação entre os membros da nossa piedosa comunidade. Temos também a possibilidade de um discipulado online, com divisão, obviamente, entre homens e mulheres. Se você for homem, você vai fazer esse discipulado comigo, irmão Eduardo Freitas, e se você for mulher, com a minha esposa, a irmã Kate Freitas. Meus amados, na aula de hoje nós vamos estudar Marcos capítulo 8, versos 27 a 30. É a perícope de hoje, sob a temática Confissão de Pedro e a identidade do Messias. A confissão de Pedro e a identidade do Messias. É um conteúdo maravilhoso que nós preparamos com muito carinho para você. E se você ainda não fez, por favor, comente, curta, compartilhe, se inscreva e faça chegar este conteúdo puritano e covenanter ao máximo número de pessoas possível de língua portuguesa, tá bom? Um breve resumo do que nós daremos hoje. Nós falaremos um pouco do contexto da obra e do ministério de Cristo. Depois nós vamos fazer um resumo das perícopes anteriores que nós já estudamos até aqui. Vamos depois à nossa temática principal, que é a revelação da identidade do Messias. Veremos em seguida os principais personagens e conceitos da perícope, os principais fatos. Faremos um gancho para a próxima aula, tá? Que vai ser a partir de Marcos 8:31. Faremos aplicações para as nossas vidas e concluiremos com os tradicionais agradecimentos. Pessoal, vamos, como sempre fazemos, ler a palavra de Deus. Permita-me trocar aqui a câmera para colocar para os irmãos o Logos. Chegou aqui o Logos. Vamos ler juntos. Marcos, capítulo 8, versos 27 a 30. É assim que nos diz a palavra do nosso doce Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa ao seu respeito. Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Paizinho amado, pela tua palavra. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno, cheio de amor, de graça, bondade, misericórdia.
Perdoa os nossos pecados, que são muitos, porque somos miseráveis e pecadores. Dependemos exclusivamente do teu amor. Leva a nossa mente cativa à tua palavra, Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Não permita que nenhuma heresia seja ensinada ou aprendida na aula de hoje. E seja conosco, nos tornando praticantes e não meros ouvintes da tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Meus amados, dando continuidade justamente à nossa aula de hoje, essa playlist que estamos fazendo aqui, justamente no Evangelho de Marcos, é interessante nós observarmos que o relato de Marcos, capítulo 8, versos 27 a 30, ele marca o ponto de virada no ministério terreno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De que forma, irmão Eduardo? Cristo e seus discípulos, eles partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, distanciando-se um pouco da multidão da Galileia. O Senhor Jesus, ele não perguntou aos discípulos o que as pessoas pensavam dele para a sua própria informação. Lembre-se que o Senhor Jesus é Deus, portanto onisciente. Mas ele perguntou isso para que os próprios discípulos pudessem fornecer a Cristo aquilo que estava ouvindo das pessoas de fora e pudessem observar e informar também uns aos outros daquilo que estava sendo dito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É exatamente neste cenário reservado que a maior tese da fé cristã seria testada e confessada. A de que o Senhor Jesus não era apenas um operador de milagres, ou mais um profeta, ou mesmo um mestre de cunho meramente acadêmico, teológico, rabínico, ou ainda moral. Mas nós temos aqui a revelação do âmago e do mistério da teologia verdadeira. Jesus é o próprio Filho do Deus vivo. O próprio Filho do Deus vivo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Essa é a grande revelação da história da salvação à humanidade. Nesse diapasão, meus irmãos, é importante nós fazermos justamente uma espécie de resumo daquilo que nós estudamos até o dia de hoje, referente a este livro do Evangelho de Marcos que nós estamos nos debruçando. Até este momento, lemos muito a respeito da doutrina que Cristo pregou e dos diversos e extraordinários milagres que ele operou para o espanto das multidões, que foram testemunhas oculares de todas as maravilhas que o Senhor Jesus fez. O objetivo, meus amados, de todos esses grandes feitos, milagres e maravilhas registrados nas Escrituras, não era de fornecer meramente entretenimento ou assunto para conversas fúteis, mas sim provar ao mundo em todas as eras que Jesus verdadeiramente é o Cristo, o Messias prometido, o Filho Santo do Deus Altíssimo. Dito isto, nós não podemos correr para outra temática nevrálgica e principal no nosso ensino de hoje.
O tema teológico central desta passagem é justamente a cristologia e a revelação messiânica. O texto prova que ele é o verdadeiro Messias, o Filho de Deus e Salvador do mundo. Algo que foi testificado pelas obras que ele fez e crido por seus discípulos. Ser um cristão, meus amados irmãos e meu amigo e minha amiga, ser um cristão legítimo de verdade é crer sinceramente que Jesus Cristo é o Cristo, o Messias, o ungido, e agir de acordo com essa crença. Nós podemos observar, amados irmãos, alguns principais personagens e conceitos aqui na nossa perícope. Nós temos a multidão, nós temos a menção a João Batista, a Elias e aos profetas, e nós temos aqui a figura revelada do Messias. A multidão representa a opinião pública que via o Senhor Jesus como uma figura extraordinária, enviada do mundo invisível com uma missão divina. No entanto, a visão deles falhava em revelação à verdadeira identidade de Cristo. Ele era talvez um rabino, na visão deles um mestre, um operador de milagres, um profeta. Alguns diziam que ele era o próprio João Batista, né? E nada disso condizia com a verdade. Por exemplo, João Batista, Elias e os profetas. Herodes e seus seguidores julgavam que Cristo era João Batista, ressuscitado dentre os mortos. Outros esperavam que Elias viesse antes do Messias. E a figura do Messias é o ungido de Deus, o prometido no Antigo Testamento e há muito esperado. Nós temos aqui a figura da opinião pública sobre Jesus, que vai aqui nos versículos 27 e 28. Nós temos depois a confissão do apóstolo Pedro no versículo 29. E depois nós temos a ordem do silêncio do Senhor Jesus no versículo 30, que são os três principais fatos do nosso estudo de hoje. Vamos falar primeiro sobre a opinião pública sobre o Senhor Jesus, nos versículos 27 e 28. Permita-me colocar de novo aqui o Logos para os irmãos. Deixa eu mudar aqui a apresentação. Pronto. Versículos 27 e 28. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Nesses versículos 27 e 28, que os irmãos e o amigo e a amiga podem acompanhar na tela, Jesus questiona quem os homens diziam que ele era. A resposta dos discípulos mostra que o povo tinha uma opinião elevada a respeito do Senhor Jesus, mas não a opinião verdadeira. O povo tinha as melhores intenções possíveis, mas isso não foi e também não é suficiente, salvificamente. Ninguém do povo dizia que ele era o enganador. Alguns afirmavam que ele era João Batista, muito estimado na época. Outros diziam que ele era Elias, um grande profeta do Antigo Testamento, ou um dos profetas. Então perceba que a visão deles era muito boa, no sentido moral e até, vamos dizer assim, bíblico, da compreensão que eles tinham de quem era Jesus. Porém,
completamente equivocada teologicamente e falha em sua interpretação bíblica. Como hoje muitas pessoas podem falar muito bem de Jesus e a grande maioria fala, aliás, eu não conheço uma religião ou uma filosofia que não fale muito bem do Senhor Jesus. Alguns dizem que foi, ainda hoje, né, um grande profeta, que foi um grande pregador, que foi um homem muito bom, que deu bons exemplos, que tinha um alto padrão de moralidade, enfim, que era uma pessoa que nós deveríamos ter como exemplo. No entanto, negam-lhe o poder. Negam que Jesus Cristo é Kyrios, é o Senhor. Que negam que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Que negam que ele é o Deus, tal como o Pai e o Espírito Santo. Portanto, percebam que as visões, como de outrora, hoje também são equivocadas e não são salvíficas. São pecaminosas e ímpias. Por quê? É o que nós vamos ver aqui no segundo principal fato aqui do nosso estudo de hoje. A confissão de Pedro, no versículo 29. Vamos ver? Versículo 29. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Jesus confronta os próprios discípulos. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, respondendo por todos, confessa, tu és o Cristo. Esta resposta, meus amados irmãos, meus amigos, essa resposta pronta mostra a grande satisfação que os discípulos tinham nele, em Cristo Jesus, percebendo que não havia motivo para se arrependerem de terem deixado tudo para segui-lo. Por quê? Porque Pedro confessa, desvelando e revelando esse grande mistério guardado para a plenitude dos tempos. E o Filho do Deus Altíssimo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, iria encarnar no ventre da Virgem e se fazer homem. E ele é o Cristo, o Machia, o Filho do Deus vivo. Isso é a verdade, e é a única verdade sobre o Senhor Jesus Cristo. E sem esta verdade, você está condenado pelos seus próprios pecados ao inferno. Não adianta você achar Jesus maravilhoso, um Jesus sociopolítico, um Jesus revolucionário, um Jesus contra as injustiças do mundo, um Jesus com alto padrão de moralidade, um Jesus que é um grande profeta, um Jesus que tem uma missão divina. Nada disso adianta se você não confessar com a sua boca que ele é o Filho do Deus vivo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E logo em seguida, no versículo 30, nós temos a ordem do silêncio que Jesus Cristo determina. Vamos ler juntos? O versículo 30. O que é que o Senhor Jesus diz? Ele fala assim: advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa ao seu respeito. Meus amados, aqui no versículo 30, imediatamente Jesus, o Senhor Jesus, os adverte para não contarem isso a ninguém. Não era o momento ainda. O Salvador não queria que eles espalhassem isso
temporariamente, pois a prova de sua messianidade só estaria completa com o derramamento do Espírito Santo. Além disso, a revelação de que ele era o Filho de Deus seria declarada com poder somente pela sua ressurreição dentre os mortos. Além do fato de que tal revelação causaria um verdadeiro tumulto, porque o povo entendia que o Messias, o Cristo, seria um guerreiro, um rei naquele momento, e que os livraria do jugo político opressor romano. O que, na primeira vinda de Cristo, de acordo com as profecias, muito bem explicadas no Novo Testamento, não era toda a verdade. Sim, o Filho do Deus Altíssimo, o Messias, virá por uma segunda vez, sua segunda vinda, para estabelecer definitivamente o reino do seu Deus e Pai na Nova Jerusalém, colocando aí sim todos os inimigos da igreja por estrado dos seus pés. E glorificará a sua igreja apenas na sua segunda vinda. Meus amados irmãos, é maravilhoso nós estudarmos esses assuntos, esse assunto específico sobre a messianidade e a divindade do Senhor Jesus, principalmente nos dias de hoje, onde cada vez mais se quer retirar o cunho profundo teológico da palavra de Deus, o peso da divindade de Cristo e da eficácia, inerrância e infalibilidade da palavra de Deus, para fazer com que fique como apenas um livro humano, um Jesus meramente humano e não humano e divino, para nos ensinar apenas civilidade, moralidade, honra, coisas que são boas, mas não são toda a verdade quando falamos sobre a palavra santa de Deus e da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Senhor Jesus. Ditas todas essas coisas, vamos agora falar um pouquinho, dar uma breve introdução daquilo que nós vamos ver na nossa próxima aula dessa playlist aqui da exposição do Evangelho de Marcos. Meus amados, a profunda compreensão de que Jesus é o Cristo serve de alicerce para a mais dura lição que os discípulos precisariam aprender. Na próxima aula, a partir de Marcos 8:31, nós veremos que os milagres de Cristo retiram o escândalo da cruz e nos asseguram de que na cruz Cristo não foi conquistado, mas foi o grande conquistador. Agora que os discípulos estão convencidos da identidade de Cristo, eles poderão suportar, ouvir sobre os sofrimentos pelos quais o Mestre, o nosso doce Senhor, terá de passar. Vamos fazer aplicações? Para você que não é crente, quem é Jesus para você? Para você que é apenas um amigo do povo de Deus, que gosta da Bíblia, mas não a entende como a palavra inerrante de Deus. Para você que acha Jesus maravilhoso, mas não crê que ele é Deus. Quem é Jesus para você? A multidão dos dias de Jesus o via como um bom homem, um profeta de altíssima moralidade. Muitos hoje fazem o mesmo, mas Jesus exige de você uma resposta personalíssima. Ele não é apenas um profeta, ele é o Machia, o ungido, Christus, ele é o Messias soberano, a segunda pessoa toda poderosa da Santíssima Trindade, que exige a sua submissão, o seu arrependimento e fé.
Você não pode se contentar com uma admiração distante. Você deve curvar-se diante dele como o único Senhor e Salvador da sua vida. Arrependa-se hoje e creia nele, antes que seja tarde demais. Agora uma aplicação para você, meu irmão, minha irmã que é crente. Consolo e firmeza. Se você já fez a mesma confissão que o apóstolo Pedro, Jesus é o meu único Senhor e Salvador, é o Messias, é o Cristo. Lembre-se de que ser cristão é de fato crer sinceramente nisso e viver de acordo com essa verdade. O mundo pode ridicularizar o Cristo bíblico, mas nós sabemos que ele é o Messias prometido, o Filho do Deus Altíssimo. Que essa confissão governe a sua vida, a sua família, o seu trabalho, os seus pensamentos e até o seu lazer, dando-lhe coragem para segui-lo até mesmo quando isso significa você ter que carregar a sua própria cruz e morrer como mártir do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, que esta aula sirva para fortalecer a sua fé nas insondáveis riquezas de Cristo e na sua soberana vontade. Fique com Deus e que o Espírito Santo aplique estas verdades em seus corações. Você já sabe, me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. E você está desfrutando de mais um conteúdo do Ministério 5 Solas. Esta aula foi elaborada por mim, irmão Eduardo Freitas, pós-graduado em Teologia Reformada pelo Instituto Reformado de São Paulo, IRSP, e mestrando em Divindade pela Faculdade Internacional de Teologia Reformada, a FIT-REF. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, o nosso próximo conteúdo, se o Senhor Deus assim o permitir.